09 Mar 2022 Cor litúrgica: roxo. Primeira semana da Quaresma, quarta-feira. Primeira leitura, JN 3:1-10, leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez. 2 Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. 3 Jonas pôs-se a caminho da grande cidade de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. 4 Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. 5 Os ninivitas acreditaram em Deus. Aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. 6 A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. 7 Em seguida, fez proclamar, em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. 8 Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. 9 Deus talvez volte atrás, para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. 10 Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal, que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 50, Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho, LC 11, 29, 32, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 29 Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. 30 Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. 31 No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. 32 No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O Senhor espera pela sua conversão. 09 de março de 2022. Muito bem, meus irmãos, nós esperamos sempre um sinal para começarmos de verdade o nosso caminho espiritual, a nossa experiência de conversão. Temos essa tendência de querer nos agarrar sempre nos sinais. Um caminho espiritual sério, comprometido e maduro precisa se desprender da dependência de certos sinais.
Precisamos seguir um pouco mais o nosso coração, a nossa intuição daquilo que Deus nos pede, daquilo que Deus quer de nós, porque algumas realidades já estão mais evidentes do que nós imaginamos. Não precisamos de mais nenhum sinal. Então, não vamos fazer como aquelas famosas dietas da segunda-feira, que nunca chegam. Vamos abraçar hoje o nosso caminho de fé, vamos abraçar hoje a nossa necessidade de conversão sem esperar esse bendito sinal, porque precisamos tomar consciência de que, hoje, o Senhor quer entrar na casa do nosso coração. Temos o texto aqui onde Jesus fala para aquela multidão que nenhum sinal seria dado a não ser o sinal de Jonas. Sabemos muito bem, e a primeira leitura de hoje, da liturgia, retrata aquela experiência do profeta Jonas com a conversão. E nós entendemos desse sinal de Jonas o quê? Que não existe nada impossível para Deus. Vamos abraçar hoje a nossa necessidade de conversão sem esperar esse bendito sinal quando você se depara com um pecado ou com o vício seu. Uma situação que você precisa mudar, urgentemente você precisa deixar com que essa realidade mude. Digo para você, nada é impossível para Deus, porque, se nós vamos ver o relato daquela experiência do profeta Jonas, a partir do momento em que ele se colocou docilmente nas mãos de Deus, ele começou a atravessar a cidade de Nínive pregando a conversão. Sabe qual foi o resultado para o espanto dele? A pregação de Jonas chegou até os ouvidos do rei, e até o rei se vestiu de saco e sentou-se em cinzas. Veja, o rei não passou a cinza na fronte, como nós fazemos na quarta-feira de cinzas, mas ele se sentou nas cinzas, e ainda mais, o rei emanou um decreto, escreveu um decreto onde homens e também animais deveriam fazer um jejum total e completo, sem comer e sem beber nada, se refugiassem na oração pedindo a Deus a sua intervenção, e que eles deixassem a conduta errada de lado, mudassem de comportamento. Veja, a partir da pregação de Jonas aconteceu todo esse movimento de conversão. Nada, absolutamente nada, é impossível para Deus quando um coração se abre e escuta a voz do Senhor. Então, na minha vida e na sua vida, tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado. Podemos ser mais de Deus nesta quaresma, podemos deixar o pecado de lado e assumirmos uma vida nova, se escutarmos a voz do Senhor, se ouvirmos o apelo de conversão que hoje Ele nos faz. Abramos o nosso coração, permitamos que o Senhor realize esta obra maravilhosa em nossa vida, permitamos que o Senhor estabeleça o seu reino dentro dos nossos corações. Não deixemos para amanhã, ouçamos hoje a voz do Senhor. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 09 Santa Francisca Romana, Santa Mãe, viúva, religiosa e fundadora. 1384-1440 nasce um coração caridoso. Francisca é filha de um casal cristão que, na fé católica, educou a criança. E quem imaginaria que aquela pequena menina teria um dos corações mais caridosos que a cidade eterna já viu? Desde a mais tenra idade, Francisca manifestou, aos seus pais e à comunidade, o seu amor pelas coisas de Deus. Imitava sua mãe nas práticas de piedade e devoção. Obediência acima do desejo, fez voto de virgindade a Deus aspirando se tornar uma religiosa. No entanto, em obediência ao seu confessor e ao seu pai, a jovem é prometida em casamento a Lourenço Ponziani. O jovem é de família nobre, bom caráter e grande fortuna. A serviço do reino de Deus como esposa do matrimônio de Francisca com Lourenço nascem João Batista, João Evangelista e Inês.
Sendo da nobreza de Roma, Francisca tinha a obrigação de se apresentar na sociedade usando belas joias e trajes deslumbrantes. Porém, a sua piedade não era sufocada por esses ricos vestidos, aproveitando todo o tempo livre que tinha para se dedicar à oração. Não se esquecia das práticas de piedade que aprendera com sua mãe, na infância. Sinal de paz, a sua própria família a considerava um anjo da paz, pois não omitia o ardente anseio que tinha por estar com Deus. Amava, de todo o seu coração, o Senhor e, por isso, se dedicou com inteireza na educação dos filhos, assumindo conscientemente a vocação matrimonial que Deus lhe permitiu viver. Advogada da cidade eterna, o cenário que Roma se encontra é miserável e devastador. A fome, a doença e a guerra deixam suas marcas nas residências, nas famílias e nas ruas da cidade. A caridade floresce ainda mais no coração de Francisca. Por meio das obras ela manifesta a sua fé através das generosas doações. Ela ajudava aos mais necessitados, distribuindo alimentos entre eles. Quando o seu sogro a proibiu dessa prática, ela não se envergonhou em sair pelas ruas de Roma pedindo esmola para aqueles que viviam na miséria. Verdadeiramente Francisca atraia consigo a manifestação da glória de Deus. Luta contra a fome e a miséria certo dia, em companhia de uma amiga, buscando num celeiro vazio os grãos de trigo, com muito custo, recolheram alguns quilos para doar aos pobres. Após a sua saída, seu esposo Lourenço entrou no lugar e ali foi surpreendido com 40 sacos de trigo, cada um pesando 100 quilos. Os milagres começaram a deixar rastros por onde a advogada da cidade de Roma passava. Lourenço, tocado pela fé da esposa, permitiu que ela trabalhasse para defender o povo romano da fome e da miséria. O Palácio dos Doentes, a Santa Romana enfrentou grandes provações. Seu marido foi ferido gravemente em uma primeira invasão dos Colonna a Roma. O palácio da família foi saqueado e todos os bens confiscados. Para a maior dor de Francisca, seu esposo Lourenço e seu filho João Batista partiram para o exílio. Com o flagelo da peste devastando a cidade, a Francisca fez do seu palácio um verdadeiro hospital, acolhendo os doentes e cuidando com amor maternal das vítimas que batiam à sua porta. Os seus 2 filhos que restaram foram feridos pela peste e morreram. Nem ela escapou da doença, mas, por graça e milagre de Deus, foi curada, continuando sua incansável caridade. Dons extraordinários. Francisca Romana recebeu de Deus muitas visões. O inferno e até mesmo o céu. Deus a consolou e lhe deu a graça de ver o seu anjo da guarda, tendo-o como um fiel companheiro e conselheiro de sua missão. Na luz desse arcanjo, ela podia ver os pensamentos mais íntimos dos corações. Recebeu o dom do discernimento dos espíritos e o de conselho, os quais usava para converter os pecadores. A fé sem obras é morta. Francisca tem a alegria de receber em sua casa o seu esposo Lourenço e seu filho Batista, que retornaram do exílio. A mãe se alegrou com o casamento do filho e com a presença leal e compreensiva do marido, que bondosamente permitiu que a santa fundasse uma associação de religiosas seculares, a Sociedade das Oblatas, da Santíssima Virgem Maria. Francisca vivia os conselhos evangélicos em sua casa, assim como as demais consagradas da ordem. Comprometida como estava pelo matrimônio, somente depois da morte do esposo, em 1436, Francisca finalmente fez-se religiosa. Entrou como postulante na congregação por ela fundada, mas foi obrigada, pelo capítulo da comunidade e pelo diretor espiritual, a aceitar os encargos de superiora e fundadora.
espelho de santidade para todas as pessoas. A Santa de Roma, após 3 anos no convento, por força maternal, se viu obrigada a retornar para o palácio para cuidar de seu filho. Ali mesmo ela foi acometida por uma pleuresia e percebeu que se aproximava o dia de sua Páscoa. Em meio aos sofrimentos da doença, aconselhou suas filhas espirituais, partindo desse mundo no dia 9 de março após a oração das vésperas. Ao elevá-la às honras dos altares, em maio de 1608, o Papa Paulo V qualificou-a de a mais romana de todas as santas. E o cardeal São Roberto Bellarmino, que contribuiu, decisivamente, com seu voto, para a canonização, declarou no consistório: a proclamação da santidade de Francisca será de admirável proveito para classes muito diferentes de pessoas: as virgens, as mulheres casadas, as viúvas e as religiosas. A minha oração, Virgem Maria, nossa querida Santa Francisca Romana, seguiu seu exemplo de caridade extrema. Pedimos a sua intercessão para que as mulheres e homens do nosso tempo vivam a caridade acima de tudo. Santa Francisca Romana, rogai por nós.